Bom, meus amigos, o Negrão não está ouvindo. Vocês estão ouvindo o Dudu? O Dudu está com som, o Carmen também, né? Então vamos lá. Ele sai e volta. Então nós estamos aqui no capítulo 2, manifestações físicas e mesas girantes. Então Kardec aqui iniciando, nos explicando que são as manifestações físicas, né? São aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, produzindo efeitos físicos. Nós chamamos de ruídos, movimento, batida, deslocamento dos objetos, tudo que está relacionado a uma matéria, né? A ligação com uma matéria. Então Kardec nos explicou isso. Depois ele veio falando para nós que para a produção desse fenômeno, né, desse efeito físico, é necessária a participação de uma pessoa, de um encarnado, né, e que ele aqui chama de médium, ou seja, então há que ter a necessidade de um encarnado capacitado para isso, quer dizer, dotado dessa aptidão especial, ou seja, que possua o fluido que dê condição à espiritualidade de manipular e produzir esses efeitos, né? Ele diz para a gente também que o número de participantes é indiferente nesse momento, não importa aí que você tenha 1, 2, 3, 4, quantos médios forem, com um eles podem ser produzidos. Outra coisa importante que ele disse também para nós é que os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, né? Cada um tem uma força diferente, se podemos dizer. Então, um médium possante, ele quase sempre produz muito mais, às vezes muito mais do que outros 20 reunidos. Então, isso aí é capacidade de cada um, é compromisso que cada um teve ao reencarnar, e isso varia de médium para médium. Então, no item que nós iniciaríamos hoje, ele nos diz assim: não há nenhum indício da faculdade mediúnica e somente a experiência pode revelá-la. O que significa isso, né? Ninguém pode diagnosticar mediunidade em ninguém. Então eu não posso chegar para uma pessoa e falar: você é médium, ou você tem mediunidade assim ou mediunidade assada. Não. O que vai detectar a mediunidade é justamente isso que ele está falando aí, ó. A experiência, né? O dia a dia, a vivência é que vai detectá-la. E ele diz: quando se quer fazer uma experiência numa reunião, basta simplesmente sentar-se em torno de uma mesa e colocar as mãos espalmadas sobre ela, sem pressão nem contenção muscular. Quer dizer, você quer se testar, vamos falar assim, né? Participe de uma reunião mediúnica simplesmente colocando suas mãos espalmadas sobre uma mesa sem fazer força nenhuma. Quer dizer, se você tiver algum fluido que possa ser utilizado ali, o que vai acontecer? Ele vai se revelar, né? Vai se revelar ali a capacidade do médium. Então ele diz: no princípio, como as causas do fenômeno são ignoradas, indicavam-se numerosas precauções, depois reconhecidas como inúteis. Por exemplo, a alternância de sexo, o contato dos dedos mínimos nas pessoas para formar uma cadeia ininterrupta. Quer dizer, no início ainda existia isso, depois foi se vendo que não havia essa necessidade, né? E aí ele diz que esta última precaução parecia necessária porque se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, quer dizer, um médium colocando lá a mão em cima do outro, um ligado ao outro. A ideia que tinham era que isso aí formaria uma corrente elétrica e que seria um trabalho mais forte, que teria mais capacidade esse trabalho. E aí o que Kardec diz é que depois a experiência mostrou que não tinha utilidade nenhuma esse processo, né? E ele fala: a única prescrição realmente obrigatória é a do recolhimento, do silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência quando o efeito demora.
Isso aqui, então, são os pontos importantes para uma reunião mediúnica, para que se possa realizar um trabalho legal. Então, a única prescrição aqui que ele diz e é obrigatório, é o recolhimento. Ou seja, o que seria esse recolhimento? É o trabalho do médium, né? Dar seriedade ao seu trabalho, ser responsável com os seus compromissos. Se preparar para esse momento, se preparar não só naquele momento que ele está ali, mas no dia que vai realizar a tarefa, que vai trabalhar, ele ficar em estado mesmo de graça, se assim podemos dizer, né? Em sintonia com pensamentos elevados, em sintonia com pensamentos positivos, evitar tumultos, evitar aglomerações, evitar conversas não saudáveis, né? É por causa da gravação, né, Dudu? Vai dar problema. Mas, meu amigo, não sei o que está acontecendo hoje que está assim. De manhã já estava assim. Agora continua. Mas vamos lá. Então ele está dizendo que a única prescrição realmente obrigatória, né, seria o recolhimento, o silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, né? E ele diz: pode-se acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da capacidade mediúnica dos participantes. Então, daí a importância da paciência. Por isso que ele colocou ali como uma outra prescrição obrigatória, termos paciência. Não é uma tarefa, não é um trabalho que a gente tenha que vir para se realizar com pressa, correndo, não. Se você está apressado, tem algum compromisso, qualquer coisa, então nem venha. Mas se vier, venha para participar com tranquilidade, com paz, com harmonia nos pensamentos, para que o trabalho possa ser realizado de maneira, estando de acordo com o que pede, né? A espiritualidade nos pede. No item 63, outra coisa importante que ele coloca: acrescentamos que a forma da mesa, o material de que é feita, a presença de metais, de seda nas vestes dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva e o bom tempo. Então, veja bem, esses processos que muitos ficam inventando aí, de rituais que muitos ficam inventando, e a gente sabe que tem casa espírita que ainda está ligada nisso, né? Acende incenso e bota mesa branca, e tem que ter flor branca na mesa, e tem que ter isso, e tem que ter cores assim, cores assados, a mesa não pode ser assim, a mesa tem que ser de outra maneira. Está muito claro aqui, Kardec, que isso não interfere em nada nos trabalhos. Nada. O que nós precisamos ter é o que ele falou ali em cima: recolhimento, silêncio absoluto e muita vontade de realizar o trabalho. É isso que a gente precisa. Não precisa de mais nada, nem de flor, nem de roupa branca, nem de toalha branca, nem de mesa branca, nem de flor branca, nada disso. Infelizmente, a gente sabe que tem casas que ainda se ligam nesse processo. Vai atrapalhar? Não. Mas também não ajuda em nada. Quer dizer, não há necessidade disso. E ele continua: só o peso da mesa pode ter alguma importância, mas apenas nos casos em que a potência mediúnica não seja suficiente para movê-la. Isso aqui Kardec está falando em função da época que se realizavam as mesas girantes, né? E as mesas naquela época a gente sabia que eram muito pesadas, madeira maciça, não eram essas mesinhas fraquinhas que a gente tem aí hoje, que a gente levanta até com uma mão. Naquela época não. Mas hoje, né, o trabalho que nós realizamos, esse tipo de trabalho mediúnico, que nós realizamos tanto no trabalho da cura, nas casas espíritas, nas salas de curas, como também nos processos de desobsessão, a gente entende que não há necessidade dessa preocupação aí, porque a gente nem vai levantar a mesa, não vai botar a mesa para girar, não vai fazer nada disso. O trabalho ali é outro, né? É efeito físico? É, porque existe a manipulação fluídica.
mas são os espíritos trabalhando com os fluidos daqueles médiuns. Mas não existe mais aquela, não vai se fazer nenhum efeito físico de perguntar nada para a mesa, de responder nada para a mesa. Mas ele está falando isso aqui porque na época isso acontecia, né? Lá o fato das mesas girantes. Então ele diz assim: boa noite, Mike, seja bem-vindo. Então ele diz que só o peso da mesa que se preocupava, né? Noutros casos, basta uma pessoa, até mesmo uma criança, para erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover-se uma mesinha de centro. Quer dizer, então vamos lá. Continuando aqui o que ele estava dizendo, né? Então, assim preparada a experiência, quando o efeito começa a produzir-se, é muito frequente ouvir-se um estalo na mesa. Desse período aí, lá dos efeitos físicos nas mesas girantes, tá? Então ele diz: sente-se um estremecimento como prelúdio do movimento. A mesa parece lutar para se desamarrar. Depois o movimento de rotação se inicia e se acelera a tal ponto que os assistentes se veem em apuros para segui-lo, para vocês verem a força do movimento, né? A força que os fluidos emitiam lá na mesa, e ela fazia todo esse movimento aí que ficava até difícil para eles seguirem. Continua Kardec: desencadeado assim o movimento, pode-se mesmo deixar a mesa livre, que ela continua a mover-se sem contato em várias direções, que já foi ali impregnada do fluido, tá? De outras vezes, a mesa se ergue e se firma, ora num pé, ora no outro, e depois retoma suavemente sua posição natural. De outras, ainda, ela se balança para a frente e para trás, e de um lado para o outro, imitando o balanço de um navio. Imagine, né, aquelas mesas enormes, né, todas com aqueles pés bem grossos nessa época de Kardec, né, os móveis eram de madeira maciça, essa mesa fazendo esses movimentos assim, totalmente suaves. E ele diz que de outras, por fim, mas sendo necessária para isso considerável potência mediúnica, ela se levanta inteiramente do assoalho e se mantém em equilíbrio no espaço, sem qualquer apoio, chegando mesmo em certas ocasiões até o forro, de maneira que se pode passar por baixo. A seguir, desce lentamente, balançando-se no ar como uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra. Isso prova, de maneira evidente, que não houve uma ilusão de ótica, né? Não foi imaginação de ninguém, como foi perguntado a Kardec lá naquele livro que é o Espiritismo. Num daqueles diálogos lá, a criatura perguntou se aquele movimento, aquelas coisas que eram realizadas, se não seriam a imaginação, o reflexo da mente dos médiuns. Então Kardec aqui dizendo, não tem como, porque ela ou desce tranquilamente e pousa normalmente, ou ela se solta e até se quebra quando cai, quando chega ao chão. E aí, nesse último item desse capítulo, ele diz: outro fenômeno que se produz com muita frequência, conforme a natureza do médium, é o das pancadas no cerne da madeira, os ruídos produzidos, né, no seu interior, sem provocar qualquer movimento da mesa. Aí já é o contrário, a mesa fica paradinha e a produção do ruído, como se estivesse dando pancadas na mesa, dentro, ali no interior da mesa. Esses golpes, que às vezes são bem fracos e de outras muito fortes, estendem-se a outros móveis do aposento, as portas na mesa provocam uma vibração que se percebe muito bem pelos dedos. A gente encerra por aqui esse capítulo e na semana que vem, se Deus quiser, a coisa vai estar melhor, aí nós continuamos, tá bom? Vamos encerrar.